Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje em meio à natureza aqui na chácara do meu irmão, aqui na chácara Fazendinha, que é o nome dela. Estamos aqui colhendo algumas mexericas, laranjas. Ver se dá para mostrar aqui o meu pacote de mexerica, como é que já tá aqui, ó. Ó como é que tá bonito. E olha o tanto que ainda tem. Pé carregado aqui, vários outros pés carregados lá para trás. Lá pro final também, muito lugar bacana. Muitas frutas. E aqui é uma chácara pequena. E mesmo sendo pequena, com o cuidado que o meu irmão tem por aqui, por essa chácarazinha dele aqui, eu vejo como que o cuidado de Deus é imenso por todos nós, né? Porque apesar de ser pequeno, produz muito. Sempre que produz, produz muito. Muita manga no tempo de manga, agora muita mexerica, muita laranja, muita acerola, muita jabuticaba. E em um lugar tão pequenininho desse, muito coco, né? Mas é isso. Deus é maravilhoso e Ele tem muito mais do que essas bênçãos para dar a cada um de nós, né? Bom, chegamos na sexta-feira do estudo dessa semana. O tema do estudo foi Ruth e Esté. O verso para memorizar diz assim: quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. Nós vimos duas histórias fantásticas, né? Falando aqui a respeito do paralelo, tanto da história de Esté quanto da história de Ruth em relação ao povo de Deus no tempo do fim. E a gente vai recapitular aqui rapidamente, mas antes de recapitularmos, eu quero ler aqui o texto do estudo adicional. A câmera está saindo aqui que eu estou segurando a lição e a câmera ao mesmo tempo, né? Isso. O texto aqui do estudo adicional diz assim: Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusar aceitar costumes e tradições populares. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos e indivíduos sem escrúpulos para se aconselharem contra os que fazem parte do povo de Deus. Governantes, perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. Por discursos falados e escritos, por ameaças e zombarias, procurarão destruir sua fé. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis. Sem encontrar nenhum, assim diz as Escrituras, para apresentar contra os defensores do sábado bíblico, eles recorrerão a leis opressivas que supram sua falta de razão. Para assegurar popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que se promulgam leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole o preceito do Decálogo. Nesse campo será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Esté e Mordecai, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo, né? Então, na primeira parte da lição dessa semana, nós estudamos um pouco a respeito de Ruth, né? Da história de Ruth ali com Noemi, sua sogra, de como elas haviam ido, na verdade Noemi e o seu marido Elimeleque com seus filhos, devido à fome que estava passando naquele local, eles foram para uma terra longe, né, de onde eles moravam, e quando chegaram lá, seus filhos, Elimeleque morre e os seus filhos Quilion e Malom, se não me engano, esqueci o nome dele,
se casaram com Ruth e Orfa. Porém, os dois também morrem. E ali eles têm que voltar para casa. Ruth resolve voltar para casa com Noemi, ou seja, Noemi resolve voltar e Ruth volta com ela, Orfa fica lá, né? E a gente percebe como que Deus foi bondoso ali com Ruth e Noemi, porque havia providenciado um resgatador, que foi Boaz, né? Que se apaixona por Ruth, depois de atitudes muito bonitas da parte de Ruth também. E como que Boaz fez para que de fato pudesse casar com Ruth, já que tinha um outro resgatador, um parente mais próximo, que tinha o direito de resgatar, né, se fosse do interesse dele, mas nós vimos que no fim deu certo e que Boaz acabou se casando, sendo ali o resgatador de Ruth e também trazendo alegria a Noemi, que teria um neto, né? Esse neto seria o Obed, que seria o pai de Jessé e que também viria a ser o pai de Davi, o maior rei que Israel já teve. E na segunda parte da lição nós estudamos um pouco a respeito de Esté. Esté, que era uma mulher judia e ela era sobrinha de Mordecai. E ali naquele contexto havia um general do rei Assuero, de nome Amã, que havia ganhado muita importância naquele reino, né? Então havia feito um decreto para que todas as pessoas que passassem por ele se curvassem, e Mordecai se negou a curvar diante dele. E o termo para curvar ali pode ter o sentido naquele contexto de adorá-lo. E Mordecai recusou adorar a outro senão o seu Deus, né, o Deus de Israel. E depois que Amã fica sabendo disso, ele resolve perseguir não apenas Mordecai, mas todo o povo judeu, por causa da afronta que ele sentiu, digamos assim. E a gente percebe como que Naamã fala com Esther, né? Primeiro repreende ela, fala assim, olha, se você não agir, pode ser que Deus levante outra, salve o povo dele de outra forma e que você caia no lugar desse povo, né? E não pense que é porque você está nessa posição que você está, que você não venha sofrer consequências, né? Então, Esther também, depois de orientada, ela resolve intervir pelo povo dela. E ali representando também o povo de Deus, representada pela mulher de Apocalipse 12, né? Que é perseguida pelo povo, que é perseguida pelo dragão. Ali ela faz uma estratégia, ela se veste, se produz toda e vai à presença do rei. E acontece aquilo que nós lemos aqui no verso para memorizar, né? Que ela se apresenta ao rei e o rei estende o cetro de ouro para ela e ela vem e toca no cetro, ou seja, mostrando assim a aceitação de que o rei estaria disponível para ela. Inclusive o rei fala que qualquer coisa que ela pedisse, que ela receberia do rei, né? E no fim lá da história de Esther, a gente vê como que o povo foi liberto, como que Deus providenciou para que eles pudessem se livrar ali das acusações do inimigo e bem como da punição que havia sido instituída, havia sido, como posso dizer, como que o rei havia concordado com Amã para que aquele povo fosse extinto, né? E isso tudo representando para a gente também a perseguição que o povo de Deus vai passar no tempo do fim, mas que também devemos confiar em Deus, porque Ele vai providenciar a salvação do seu povo, assim como providenciou, tanto na história de Ruth como na história de Esther. Então que você continue estudando a lição também, aprendendo mais de Deus e buscando a presença dEle, porque com certeza Ele é fiel e justo para cumprir as promessas dEle em nossas vidas. Beleza? Então é isso, vamos orar para finalizarmos mais o estudo dessa semana. E não se esqueça de amanhã buscar a presença de Deus também na casa do Senhor, junto com os irmãos, para estarmos
aprendendo e colaborando uns com os outros para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia na Tua presença, pelo Teu perdão, por Tua graça e misericórdia e, em especial, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará um dia para livrar o Seu povo. Fique conosco, nos ensine cada dia mais por meio da Tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Tenham um bom dia. Quero agradecer aqui aos amigos que assistem, que curtem, que comentam, em especial aí Márcio, a Mila, os irmãos lá da igreja, todos aqueles que estão sempre lá relatando que tem acompanhado os nossos estudos aqui. Isso aí também ajuda a gente a ter mais disposição para estar fazendo esses videozinhos, né? Então, só tenho a agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito também. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã para o nosso próximo estudo. Até mais.